Tudo bem? Bom dia mais uma vez. Prazer estarmos aqui, juntamente dos benfeitores espirituais, dos amigos que nos abraçam todos os dias, que nós possamos manifestar do nosso coração toda a gratidão à fonte criadora por estarmos aqui com essa oportunidade de doar um pouco do nosso coração, de aprender um pouco o Evangelho e servir de todas as formas. Eu me sinto muitas vezes como um auxiliar de enfermagem que ouve dos médicos mais evoluídos alguns apontamentos e eu trago a todos nós para que nós possamos de alguma maneira encontrar a forma de curar o nosso coração, a nossa alma. E os assuntos que nós temos abordado aqui, principalmente no domingo, normalmente são assuntos que diz respeito a isso, a essa terapia do qual todos nós estamos submetidos, terapia da alma, do espírito, para que nós possamos realmente encontrar o nosso lugar no universo, não o nosso lugar aqui na Terra. E é muito importante a gente sempre prestar bastante atenção naquilo que a espiritualidade nos traz. Embora eu seja ainda uma criatura muito imperfeita, mas a gente sabe que Deus chega ao homem através do homem e a gente tem que ter essa confiança e essa fé no nosso coração de que a espiritualidade nesse momento está conversando com cada um de nós, na sua intimidade. Carregamos no nosso pensamento, no nosso coração, as histórias que diz respeito a nós. Cada um tem a sua história. Tanto a nossa história agora, momentânea, dessa encarnação, dessa personalidade que nós criamos, como a nossa história espiritual, que é milenar, né? E todos nós carregamos. Então cada um de nós traz anseios no coração, na mente, diferentes uns dos outros. Uma observação da vida totalmente diferente do seu amigo do lado. É assim mesmo. Mas estamos todos nós aqui na Terra vivendo uma grandiosa experiência espiritual, para que a gente possa sair daqui melhorados, né? Mais equilibrados, mais tranquilos, confiantes de que realmente somos espíritos que fomos criados para a evolução, que todos nós temos um papel diante do universo de colaborar, de contribuir, de servir, de amar, enfim, de levar adiante aquilo que Jesus nos propôs há mais de 2000 anos. Então é muito importante a gente ter esse entendimento. É importante também a gente compreender que tudo que está se passando conosco, no sentido assim de eu não me estou bem, eu estou inquieto, muitas enfermidades têm tocado a minha alma, têm chegado e se manifestado no meu corpo físico, eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu estou entristecido. Se você conversar com as pessoas, é 1 milhão de problemas que está acontecendo. E a gente sempre quer encontrar a solução de tudo isso, né? Não existe como você não querer resolver esses problemas. É uma necessidade que nós temos. E a solução de tudo isso está dentro do nosso equilíbrio. Se enquanto nós não encontrarmos de verdade o equilíbrio necessário, a gente vai sempre estar sentindo, percebendo no coração e na vida e na manifestação que a vida apresenta situações difíceis, complexas. Então é importante a gente entender isso. Esse equilíbrio que nós temos que encontrar seria mais ou menos como a afinação do nosso instrumento espiritual. Quem aqui já viu um músico afinando um violão, por exemplo? Ele pega as notas do violão, quando a nota está desafinada, é horrível de você ouvir. Você ouve, te incomoda, né? Aquilo não faz bem. Aí quando ele encontra a afinação daquela nota e ele toca naquela corda, aquele som é agradável, te faz bem, você se sente feliz com aquilo. Percebe? Nós também somos assim, pequenos instrumentos espirituais que precisam ser afinados. Agora, como encontrar a afinação correta do nosso espírito, do nosso ser? É muito importante a gente entender que existem muitas coisas que nós estamos fazendo nessa sociedade moderna que foi criada e que está indo em desacordo com tudo isso. Nós estamos, ao invés de nos curarmos, em vez de a gente ficar melhor, nós estamos cada vez pior. Por quê?
Porque estamos excessivamente envolvidos com esse complexo mundo agitado, né? Esses dias eu estava vendo um terapeuta espiritual, ele falando assim, olha, o maior problema das pessoas hoje é ficar consigo mesmo. Ninguém consegue ficar em silêncio. Faz uma experiência você, eu já fiz, é difícil. Por quê? Porque nós estamos tão conectados com esse mundo agitado que nós não conseguimos fazer isso. Faz uma experiência, senta num lugar sozinho, só você, quieto, né? Você rapidamente você vai ficar inquieto, está te faltando alguma coisa. Está te faltando um celular para você ver, está te faltando uma música para você ouvir, está te faltando alguma coisa que faz você estar presente nesse mundo externo. Percebe como nós estamos enfermos? Porque isso não é da nossa natureza. Porque nós estamos simplesmente existindo, nós não estamos vivendo. Porque existir é diferente de viver. Existir, tudo que está aí fora existe. Mas nós não, nós temos que manifestar a nossa vida de forma positiva, de forma divina, e isso não está acontecendo. Por quê? Porque estamos sequestrados pelo nosso pensamento, pela agitação que nós carregamos no nosso coração, e tudo isso tem feito com que esse instrumento espiritual nosso esteja sempre desafinado. Então as pessoas que estão em torno de nós estão vendo um som desagradável, não está bom. Nós não estamos conseguindo contribuir. Pegando a referência do instrumento, se você pega um instrumento desafinado e você começa a tocar, todo mundo vai perceber que aquilo não está correto. Então é o que está acontecendo no nosso coração. Nós estamos identificando em nós alguma coisa que não está certa, que não está correta, mas estamos perdidos. Como resolver isso? Como solucionar para que eu tenha dias de estabilidade, dias de tranquilidade? Como aproveitar integralmente a vida? Como me manifestar diante daquilo que eu preciso fazer, que é essa necessidade que nós temos de relacionamento positivo, de estar bem com as pessoas, de fazer a melhor contribuição que nós pudermos com a vida. Então tudo isso nós queríamos ter. Como ter uma vida realmente saudável? Saudável que eu digo até psiquicamente, porque fisicamente nós estamos num mundo bem complexo. Nos nutrimos de coisas contaminadas, isso é a grande verdade. Então, enfermidade física, ela sempre vai acontecer. O que não pode acontecer é essa enfermidade psíquica, espiritual, mental. Isso nós precisamos tomar muito conta de nós. E nós só conseguimos resolver isso quando nós começarmos a entender a necessidade de afinar, de ajustar as nossas vibrações da melhor forma possível. Porque aí a gente vai conseguir colaborar com o todo. A gente vai conseguir colaborar com o meio que nós estamos nos movimentando. É como se nós fôssemos um instrumento no meio de uma orquestra que está desafinado. E todo mundo vai perceber. Principalmente o maestro, né? O maestro. E aí, de alguma maneira, ele vai ter que fazer algum tipo de gesto que você não percebe. Você que está ouvindo uma sinfonia, você não percebe isso. Mas o regente, o maestro da sinfonia, ele faz um gesto e aquele instrumento sabe, aquele gesto que o maestro está fazendo, que o instrumento dele está desafinado. E ele vai ter que parar, ele vai ter que acertar no mesmo instante. Percebe? Então todos nós somos assim, somos instrumentos desafinados diante dessa orquestra gigante. É difícil a gente fazer isso? Claro que é difícil. Nós fomos doutrinados, nós fomos orientados a agir da maneira que nós agimos. Nós estamos diante dessa agitação do mundo porque nos falaram que tem que ser assim, né? Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Essas cobranças vêm de todos os lados e você tem que se mostrar o mais eficiente possível para a sociedade, para o marido, para a mulher, para a família. As pessoas têm que ver você e falar assim, não, ele é uma pessoa correta, ele faz isso, faz aquilo. Nós precisamos começar a parar com tudo isso. Essa exigência excessiva do mundo tem nos causado uma enfermidade muito grave, muito grave. Então nós vamos viver constantemente em desequilíbrio. E aí sim é necessário essa parada. Aí vocês podem falar assim, até os nossos amigos internautas, nossa, mas esses assuntos que vêm ultimamente só falam sobre isso, a necessidade de você se aquietar, de você ficar em meditação, porque é a solução. Essa é a solução de todos os problemas. É difícil? Claro que é difícil, eu sei disso, mas tudo é um exercício.
Tudo é um movimento que você faz. Você não obtém resultado em 2 horas, em 2 dias, 3 dias. É necessário um tempo, uma dedicação. Quando você vai a uma academia com o objetivo de ganhar saúde, claro, né? uma mobilidade melhor, ter um ritmo de vida mais correto, você vai ter resultado em 2 horas? Claro que não. Você vai ter que fazer parte de um processo ali que vai levar semanas, às vezes, para que você comece a colocar em prática aquilo na sua vida e vai ter resultado. Mas, a princípio, o que acontece numa academia quando você vai? A primeira coisa que acontece quando você começa a se exercitar é a dor, né? Te incomoda. E então, quer dizer, se não tiver uma determinação no seu coração, você vai falar assim, não vou mais, está me doendo muito, está me incomodando. Mas se você for uma pessoa perseverante, com um objetivo, você vai continuar. E uma semana você já não sente mais, né? Você já venceu aquele processo. E aí, depois de 2, 3 semanas, você percebe que você está mais ágil, você está fazendo as coisas com mais facilidade, o seu pensamento e o seu raciocínio está melhor. Você tem uma clareza de vida, percebe? Somente exercício físico. Mas eu estou levando isso como comparação a essa necessidade que nós temos de meditar um pouco, de exercitar isso. Não precisa ser muito não, 10, 15 minutinhos por dia e você vai aumentando isso. Fica só com você, pega o celular, deixa longe, fica só você, o seu pensamento verdadeiro, sincero, o seu eu verdadeiro e o Criador. Só isso, só isso. Só respira e fica tranquilo, fica calmo. Aos poucos você vai aumentando esse tempo e você vai encontrando dentro de você uma serenidade, uma tranquilidade. O que você está fazendo com isso? Você está afinando as cordas do seu instrumento espiritual. Será que isso realmente funciona? Claro que funciona. O nosso corpo biológico é totalmente energia. O nosso ser espiritual é energético. Então, se você consegue realmente afinar essas cordas, a sua vibração, o seu corpo vai responder da melhor forma. Lembra que nós falamos que o instrumento desafinado nos causa horror, né? Que nós não gostamos de ouvir aquele som? O seu corpo físico, ele também não gosta. Se o seu espírito não está afinado, se você não tem essa afinação instrumental espiritual, o seu corpo vai sentir isso. A sua mente, o seu psiquismo vai te incomodar e isso vai ser manifestado na vida de forma de enfermidade, de doença, de desequilíbrio mental. Você vai começar a acreditar que você não é capaz, que a vida é difícil. Aqueles pensamentos negativos que muitas vezes brotam na nossa mente, no nosso coração e começa a criar situações que não existem. É a chamada ansiedade vazia, né? Que nós idealizamos alguma coisa que possa vir a acontecer e que nunca acontece. Isso são enfermidades que chegam no nosso coração, a gente sabe de onde, mas agora a gente está percebendo que é o desequilíbrio que nós temos. Então esse trabalho que nós estamos realizando aqui, esse nosso encontro, essa nossa conversa que nós chamamos de evangelho, nada mais é do que uma grandiosa terapia para que nós possamos aprender a afinar o instrumento do nosso espírito. Jesus, esse mestre, esse maestro maravilhoso, tem feito toda a regência dessa orquestra humanitária para fazer com que todos consigam afinar os seus instrumentos e que a gente possa realmente levar adiante esse processo, esse objetivo maravilhoso que a humanidade é gerar luz, gerar amor, né? Manifestar alegria para que nós possamos contribuir com o universo e nos sentirmos melhor, porque senão não vai adiantar a gente viver uma vida toda aqui. E quando nós voltarmos para a espiritualidade, alguém vai bater no seu ombro e falar assim, você só existiu, você não viveu, você só existiu. É muito triste isso. Claro que somos imperfeitos ainda, claro que somos criaturas ainda em evolução, que às vezes vamos acertar, às vezes vamos errar, mas agora estamos recebendo uma orientação objetiva da espiritualidade. Agora, o que nós vamos fazer dessa orientação depende de cada um. Depende de cada um. Você vai muitas vezes a um terapeuta, um psicólogo,
E ele fala algumas coisas para você, olha, você precisa mudar a sua maneira de enxergar as coisas, você tem que viver assim, procure relaxar, procure fazer isso. Se você não faz isso, você está dizendo assim, eu não quero saber do tratamento, eu gosto de continuar doente, eu gosto de continuar vivendo do jeito que eu vivo. Tudo bem, é a opção de cada um. Então a espiritualidade está nos trazendo essa informação. Agora o que nós vamos fazer dela? Nós vamos realmente ter atenção com relação a isso e começar a educar o nosso espírito e afinar as cordas espirituais que nós precisamos afinar? Ou vamos abrir mão? Ou vamos simplesmente existir e não viver? Então eu tenho certeza que todos os corações aqui presentes estão interessados em evoluir. Eu estou. É um trabalho que a gente faz aqui, que o primeiro a ser tocado, o primeiro a ser necessitado sou eu, sou eu, porque o primeiro som, quem está ouvindo é o meu ouvido, a palavra, essa mensagem, ela chega primeiramente para mim. Então, gente, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque senão a vida vai continuar assim. A humanidade ainda não entendeu que essa vida maluca não vai nos levar a lugar nenhum. Não estamos dizendo aqui, nem fazendo apologia ao comodismo, porque às vezes dá essa impressão. Tem que ficar lá em casa, de braços cruzados, sentado, sem fazer nada. Imagina, a vida ela é dinâmica, ela é e deve ser dinâmica. É a maneira como nós nos comportamos perante a vida. Assim como aquele que trabalha numa orquestra, tocando o seu violão, e ele sabe que ele tem que tocar. Ele precisa criar som, ele precisa manifestar som daquele instrumento, mas esse som tem que ser afinado. Então você pode continuar trabalhando, você pode continuar com os mesmos objetivos que você tem, de levar adiante o seu trabalho, os seus afazeres, para você pagar as suas contas, para você viver, mas continue vivendo e não somente existindo. Permita que esse interesse paralelo, de vida material e vida espiritual esteja sempre caminhando junto. Esse é o equilíbrio. Ninguém vai se transformar em santo do dia para a noite. Ninguém. Isso não vai acontecer, Nós estamos num processo e esse processo é lento mesmo. Mas a gente já começou a entender, a ter consciência de como resolver esses problemas. Porque antes, nós éramos totalmente ignorantes e achávamos que de repente, por um acaso, por um milagre, alguma coisa ia acontecer e eu ia acordar feliz. Eu ia acordar são, eu ia acordar saudável, sabe? Que os problemas iam, num passe de mágica, desaparecer. Só que a espiritualidade tão amorosa chega e vem falar para a gente, não vai acontecer isso. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam se educar para vocês construírem e manifestarem essa realidade na vida de vocês. É isso. Então, quer dizer, a gente já entendeu. Não existe outro caminho. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, com todo o respeito, eu vejo muitas vezes determinadas doutrinas falando, Jesus vai voltar, e a humanidade toda ansiosa, esperando Jesus voltar. Porque Jesus vai resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer. Não vai. Jesus, ele sempre foi muito claro nos seus ensinamentos. É trabalho, é dedicação, é esforço. Não é verdade? É de cada um. Se você não age corretamente, infelizmente o desequilíbrio se instala. Já que nós falamos de Jesus ele fez muitas curas. Você que é conhecedor do Evangelho, você sabe disso. Jesus, ele operou muitas curas na terra, E teve pessoas que ele curou, mas infelizmente depois voltaram a adoecer. Se você estudar o Evangelho, você vai encontrar isso. Por que voltou a adoecer? Porque ele voltou a cometer os mesmos erros que cometia, e a enfermidade volta. Quer dizer, Jesus ajudou ele naquele momento a afinar o instrumento do seu espírito. Ele afinou, só que depois, por relaxamento, por ociosidade, por negligência, ele foi lá e continuou mexendo no instrumento e infelizmente desequilibrou tudo novamente, desafinou e voltou a ficar adoecido. Então, gente, é isso, essa mensagem que ela cale no nosso coração, no nosso espírito, que a gente reflita isso todos os dias, e promova isso no seu coração, na sua vida. Fique um tempinho com você só. Sempre tem um lugarzinho lá para você ficar tranquilo,
Deixa o celular de lado, esquece a música, esquece tudo, só fica com você. Só agradece o dom da vida, a alegria de existir, a alegria de viver, a alegria de manifestar tudo que há de bom dentro de você. Porque nós temos muitas coisas positivas e muito boas dentro do nosso coração. Mas quando nós estamos em desequilíbrio, nós só observamos aquilo que é negativo, né? Às vezes está acontecendo muitas coisas na família, positiva, maravilhosa, mas a gente sempre ressalta e dá ênfase àquele acontecimento pequeno. Foi uma discussão, foi uma palavra, foi alguma coisa, foi a falta disso, a falta daquilo. Sempre tem uma observação negativa. Então, gente, só vamos agradecer, só vamos manifestar alegria ao Criador por estarmos aqui. E que essa palavra seja realmente esse medicamento, né? Essa terapia necessária ao nosso coração, para que tudo se transforme, tudo se modifica, e assim será. Eu tenho fé nisso, assim será. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a elevar a sua consciência, a entender realmente o grande significado da vida. A vida não é uma oportunidade de sofrimento, de maneira nenhuma. A vida é uma grandiosa oportunidade de aprimoramento, de evolução. A partir do momento que você se conscientiza disso e sente isso na sua vida, tudo começa a se transformar. Aí sim você achou a maneira certa de afinar cada corda do seu instrumento. Porque nós temos muitas, e isso é possível. E nós não precisamos de nenhum mentor, amigo, de nenhum espírito mais evoluído para fazer isso por nós. A nossa consciência suprema, a nossa consciência maior já é capaz de fazer isso. E você só vai conseguir contato com o seu eu verdadeiro quando você de verdade começar a se aquietar. Porque você vai começar a ouvir a sua voz mais evoluída, a sua voz consciente, dizendo a você aquilo que você precisa fazer para que a sua vida seja melhor. Muito obrigado pela sua atenção, que esse trabalho tenha contribuído com o seu coração e que a gente possa sair daqui agradecendo muito ao Criador e colocando isso no cerne da nossa alma, para que tudo isso de verdade possa ser utilizado por todos nós para que a nossa vida seja melhor. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos.